Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Silvia Brusetti, eu sou nutricionista e eu estou aqui para poder te explicar sobre algo que eu vejo muito no meu consultório, que é o índice glicêmico e carga glicêmica, tá bom? Parece ser difícil, mas não é. Eu vou te explicar, ok? Mas antes disso, eu quero pedir para você assinar o meu canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas ou com seus grupos de amigos, deixar a sinetinha ativada, porque dessa forma nós vamos estar fazendo uma corrente da saúde, onde vamos mostrar que é possível comer de forma saudável e com prazer também, ok? Tudo bem? Então vamos lá, vou explicar para você o que é o índice glicêmico e como isso vai influenciar no emagrecimento, tá bom? Bem, o que é índice glicêmico? É um valor que vai indicar a velocidade de absorção que um alimento tem. Geralmente é um carboidrato que apresenta uma certa quantidade de açúcar, e esse carboidrato, esse açúcar, existe uma velocidade de absorção e de entrar na corrente sanguínea. Ok? Beleza? Muito bem. O índice glicêmico também, ele é um valor usado para comparar os carboidratos em relação à capacidade de aumentar o nível de glicose no sangue, que é a glicemia, tá? E o índice glicêmico, ele mostra claramente como os alimentos se comportam em termos de velocidade e de absorção, ok? Bem, e o que é a carga glicêmica? O que seria isso? A carga glicêmica, ela vai ser determinada pela quantidade de insulina que será produzida decorrente da alimentação ingerida. Só para lembrar você, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, cuja função é tirar o açúcar da corrente sanguínea e levar para a célula, para que essa célula possa transformá-lo em energia e assim podemos realizar nossas atividades no dia a dia, ok? Bem, e para quais pessoas é indicado a utilização do índice glicêmico? É indicado para 3 tipos de pessoas. A primeira delas é o diabético, que precisa controlar o consumo de carboidratos, ok? Por isso, é super importante o diabético conhecer quais são os alimentos com maior, médio e menor índice glicêmico, porque isso vai gerar uma carga glicêmica baixa, média ou alta, de acordo com o alimento que ele ingeriu, ok? Há trabalhos científicos que mostram que existe uma melhora da glicemia muito grande nos diabéticos quando ele faz uso do índice glicêmico dos alimentos, tá? A vantagem disso também é que a alimentação pode ser mais prática, mais variada, não ficando restrita apenas a um pequeno consumo de alimentos, tá bom? Ok? A segunda pessoa que é indicada também são aquelas que gostam de fazer melhores escolhas na alimentação. Elas estão sempre preocupadas em escolher os alimentos mais saudáveis e de forma bastante consciente também, ok? Então essas pessoas gostam muito de usar o índice glicêmico, geralmente índice glicêmico mais baixo ou moderado, tá? E a terceira pessoa é para aquela pessoa que quer melhorar a sua alimentação, está no momento de emagrecimento, através do índice glicêmico, evitar um acúmulo de gordura ou então vir a diminuir esse acúmulo de gordura que ela esteja apresentando também, tá? Bem, muitas pessoas lá no meu consultório me perguntam, né? Eu sou diabético, posso comer cenoura? Posso comer melancia? Sim, você pode comer. Apesar da cenoura apresentar um alto índice glicêmico e a melancia também, elas têm um efeito pequeno em relação à glicemia. Por quê? Porque elas não estimulam uma grande produção de insulina, então a carga glicêmica que esses alimentos provocam é muito baixa devido à pequena quantidade de carboidratos que contém. Existem estudos que sugerem que a alimentação associada a um elevado índice glicêmico trazem aumento da produção da insulina e, por consequência,
promove o ganho de peso. E que isso acaba acontecendo, né? Isso ocorre normalmente porque a diminuição da glicose circulando no sangue vai estimular o hormônio da fome, a grelina. E isso vai favorecer com que se coma mais e, como consequência, vai favorecer a estocagem de gordura. Ok? Tá? Bem, em 2007, que já tem um tempinho, existe um estudo científico que mostra que os obesos preferem os alimentos de alto índice glicêmico. Os alimentos de alto índice glicêmico geralmente são os alimentos ultra refinados e refinados. Não apresentam nenhuma fibra na composição e tampouco minerais e vitaminas, ok? Bem, agora eu vou explicar para você o que significa alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico e moderado índice glicêmico que existem nos alimentos, principalmente nos carboidratos, tá? Os carboidratos de alto índice glicêmico são aqueles que se transformam rapidamente em açúcar no organismo, são absorvidos muito rápidos e são estocados também sob a forma de gordura. Geralmente são aqueles alimentos mais calóricos, ok? Eles apresentam um índice cujo número é igual ou maior que 70, tá? E quando existe um consumo alto de carboidratos de alto índice glicêmico, o sangue recebe elevadas quantidades de açúcar em um pequeno intervalo de tempo. Isso promove uma maior produção de insulina, aqueles picos de insulina, e consequentemente vai o que? Retirar mais rapidamente o açúcar da circulação e vai provocar a produção da grelina, que é o hormônio da fome, ok? Por isso o apetite aumenta, tá? Bem, o consumo excessivo desses alimentos, além disso, vai provocar outros fatores, como por exemplo o sedentarismo, né? Que está bastante associado às pessoas que consomem esses alimentos em excesso e pode levar também às doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão e a chamada síndrome metabólica também é bastante comum, tá? O excesso de açúcar no sangue pode levar a uma insuficiência renal, pode levar também à cegueira e pode provocar um aumento do risco de doenças cardiovasculares, tá? Os alimentos de índice glicêmico moderado, eles ficam no meio termo entre o alto índice glicêmico e o baixo índice glicêmico. Porém, quando comparados com o de alto índice glicêmico, são menos prejudiciais à saúde, ok? Mas também não promovem a mesma capacidade de saciedade como os alimentos de baixo índice glicêmico. Os alimentos de índice glicêmico moderado têm os valores de 56 a 69, tá? Então já comentamos sobre o alto índice glicêmico, o médio índice glicêmico e agora eu vou falar sobre o baixo índice glicêmico, ok? Os alimentos de baixo índice glicêmico, eles fazem essa conversão mais devagar, quer dizer, eles são absorvidos mais lentamente pelo organismo e com isso não existe elevação substancial da glicemia e nem os picos de insulina. Os valores do índice são menores ou iguais a 55. E tem características muito bacanas, por exemplo, promovem maior saciedade, são considerados melhores pelo fato de acionarem a produção de insulina no pâncreas mais lentamente, né? Quando são consumidos, o sangue vai receber menos açúcar no mesmo espaço de tempo, afastando o pico de insulina e reduzindo o apetite. Os carboidratos de baixo índice glicêmico também são menos calóricos, porque contêm mais fibras e garantem mais energia. Qual é a vantagem de se usar alimentos de baixo índice glicêmico? Primeiro, é possível você controlar a sua alimentação com foco no índice glicêmico, que
consiste em priorizar o consumo desses alimentos. Com baixo índice glicêmico, existe uma diminuição do consumo de alimentos de alto índice glicêmico, que geralmente são os refinados. E o baixo índice glicêmico são alimentos integrais. A vantagem é que você deixa a sua glicemia mais estável, vai diminuir muito aquele desejo súbito e incontrolável de comer um doce, por exemplo, ok? Além disso, os alimentos de baixo índice glicêmico são bastante ricos em fibra, favorecem a saciedade, diminuem a fome fora de hora, tá? Bem, e qual é a dica aqui da sua nutricionista, né? É que você consuma alimentos entre baixo e médio índice glicêmicos, ok? Porque assim o seu organismo vai estar absorvendo os alimentos de uma forma mais lenta e evitando os picos aí de insulina, tá bom? Deixando sua glicemia mais estável por mais tempo, né? Os alimentos que apresentam índice glicêmico geralmente são os carboidratos. Então, existem carboidratos de baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico ou moderado índice glicêmico, mas também existem alguns produtos de origem animal que apresentam um pouco de carboidrato na sua composição. Quais são? Leite, iogurtes, queijos, coalhada. Apresenta um mínimo ali de carboidrato na sua composição, ok? E existem outros produtos de origem vegetal que também apresentam baixo índice glicêmico, como cereais integrais, que é a farinha de trigo integral, a aveia, o farelo, o muesli, né? As leguminosas, que são os grãos, feijão, soja, ervilha, grão de bico, pão integral, o macarrão integral, o milho integral, as frutas e as verduras em geral. Agora eu quero exemplificar para você quais são os alimentos de alto índice glicêmico. Vou exemplificar para você os alimentos de alto índice glicêmico, que são aquele que tem um índice maior ou igual a 70. Então, vai ser o arroz branco, o pão branco, tapioca, maisena, batata, purê de batata. São apenas alguns exemplos. E quais são os alimentos que apresentam médio índice glicêmico, cujo índice está entre 56 a 69? Beterraba, batata frita, batata doce sem casca, banana verde e abóbora cozida, ok? Então, esses são alguns exemplos apenas, tá? Bem, existe uma outra dica que é dada pela Associação Americana de Diabetes, sobre o índice glicêmico também de alguns alimentos, tá? Então, o índice glicêmico, ele vai sofrer influência de determinados fatores, como, por exemplo, maturidade e armazenamento. Por exemplo, quanto mais maduro, quanto maior o tempo de armazenagem de uma fruta ou de um vegetal, maior é o índice glicêmico. O processamento. Um suco de fruta, ele tem um índice glicêmico maior do que se nós ingeríssemos uma fruta apenas, uma fruta inteira. Pois quando comemos a fruta, também estamos ingerindo fibras que atrasam a entrada da glicose no sangue. E além disso, o suco de fruta, como já disse várias vezes aqui no canal, tem uma quantidade maior de frutas aí, geralmente tem poucas fibras, porque ele é peneirado ou então é ultra centrifugado, ok? Bem, a outra forma é a forma de cozinhar. O purê de batata, ele tem um índice glicêmico maior do que a batata cozida. O macarrão al dente tem um índice glicêmico mais baixo do que o macarrão que levou mais tempo para ficar pronto. E existe também o consumo desses alimentos de baixo índice glicêmico ou alto índice glicêmico com outros alimentos quando combinados, ok? Então, quando nós comemos um alimento de alto índice glicêmico, nós podemos também no mesmo prato estar combinando com outro alimento de baixo índice glicêmico, como fibras, um pouco de gordura, e isso vai provocar um equilíbrio no efeito sobre os níveis de glicose no sangue, ok? O índice glicêmico dos alimentos e de refeições que são completas é diferente de um índice glicêmico de alimentos isolados.
Porque durante a digestão de uma refeição, os alimentos eles vão se misturar e vão provocar diferentes efeitos ali na glicemia. Assim como uma refeição que seja rica em alimentos fontes de carboidratos, como pão, batata frita, ok? Arroz branco, ele também terá maior capacidade de aumentar o açúcar no sangue, trazendo efeitos ruins para a saúde e com isso aumentar o peso, aumentar o colesterol e os triglicéridos, tá? Então, quando nós temos uma refeição equilibrada e variada, contendo, por exemplo, arroz integral, feijão, salada com folhas, salada com legumes, carne, um pouco de azeite, você vai ter um índice glicêmico mais baixo. E com isso, esses alimentos vão ser mais lentamente absorvidos e a glicemia no sangue será mantida de uma forma estável e sem picos de insulina, tá bom? Então, uma boa dica para você é você procurar ter sempre salada, uma porção de carne, seja branca ou vermelha, um pouco de grãos, um pouco de carboidrato integral, porque haverá um equilíbrio e com esse equilíbrio os alimentos não são rapidamente absorvidos, são absorvidos de forma mais lenta e com isso permite um nível glicêmico mantido durante um determinado tempo, ok? Tá? Bem, então essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos e se você quer saber mais algumas dicas, me procura lá no meu Instagram, nutricionista Silvia Brusetti, né? @nutricionista Silvia Brusetti, lá você vai encontrar muitas outras dicas sobre alimentação e bem-estar, tá bom? Um beijo para você e até o próximo episódio, eu te vejo lá, até, beijão!